Graça e paz sobre a sua vida, bem-vindos a mais um Devocionando. Legal, pessoal, bem-vindos a mais um Devocionando e agora nós vamos ter uma sequência de mensagens nas próximas 3 semanas. Convidamos você a aprender um pouquinho com a gente, vamos aprender juntos, refletir juntos sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos pegar essas 3 próximas terças-feiras para refletir no livro de João sobre 3 princípios fundamentais do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre a situação do homem nesse primeiro vídeo. No segundo, nós vamos falar sobre o plano de salvação, o sacrifício de Jesus Cristo por nós e a eficácia dele sobre as nossas vidas. E no terceiro, sobre vida eterna, sobre a nossa esperança final. Então você é convidado para participar de mais essa sequência de mensagens. Se você se lembrar, no ano passado a gente fez uma sequência também sobre Hebreus, chamava Uma Carta de Fé. Falamos também em alguns vídeos divididos, alguns pontos importantes de Hebreus para a vida cristã. E gravamos várias mensagens também ao longo do ano passado. Você é convidado a participar de mais essa sequência conosco. Vamos começar então com o Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12, que diz assim a palavra do Senhor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse texto de João é interessante porque ele dá pra gente um pouco do panorama da situação humana, né? Você já deve ter ouvido essa frase, todos são filhos de Deus. A gente tem até um vídeo no Devocionando que o tema é Filhos de Deus, que fala um pouquinho sobre isso. Esse mito, né, esse folclore de que todo mundo é filho de Deus, que na verdade o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, logo no primeiro capítulo, nesse versículo ele já dá uma pista de que não é bem assim. Por que será que João fala que todos quantos receberam a Jesus, esses sim têm o poder de serem feitos filhos de Deus? Porque a Bíblia é bem clara quando ela fala da situação humana. O que acontece é que através de um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, Adão. Através do pecado de Adão, da desobediência dele, a raça humana e a natureza foi contaminada com o pecado. Por isso a Bíblia vai dizer que todos pecaram e por isso estão separados da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. A Bíblia vai dizer ainda mais, diz, não há um bom sequer, não há um justo, não há um que faça o bem. Então a situação humana é uma situação de natureza caída, natureza pecaminosa. Por isso que Paulo sempre vai usar essas figuras de luta da carne contra o espírito, a luta da nossa natureza humana querendo fazer as coisas que são da inclinação do homem, da carne, e o nosso espírito querendo fazer a vontade de Deus, porque existe na verdade no homem essa semente do pecado. Então, a partir do momento em que houve desobediência, a natureza humana foi contaminada com esse pecado. Você pode até não gostar, não é uma mensagem muito simpática, mas a grande verdade é que o homem nasce mal. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Pode não ser uma alegoria muito boa, né? Mas se você observar as crianças, e eu discuto às vezes com alguns pais e eles falam isso, eu acho isso impressionante. Quem ensinou meu filho a desobedecer? Quem ensinou? Teu filho ele sabe que é errado, você vê que ele sabe que é errado e fica testando os teus limites, já viu isso? Você fala não, aí daqui a pouco ele vai de novo. Não. O que é essa natureza de desobediência, de rebeldia que já está no bebê? Que já está no ser humano desde quando ele nasce? Mas a influência de escolinha, etc. Mas tem muita coisa que antes disso mesmo e fora disso é da natureza humana. Essa confrontação de autoridade, esse teste de limites, essa vertente, às vezes, de pender para aquilo que é ruim. Isso por causa do pecado. Então, a situação humana, ela é uma situação de agonia. A Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre todos aqueles que praticam a iniquidade, aqueles que fazem coisas que desagradam a Deus. E são várias, né? A Bíblia diz uma série de condutas que desagradam a Deus. Mas ninguém vai ser condenado por causa de uma conduta errada. Ninguém vai ser afastado de Deus por causa de um erro ou outro. O afastamento de Deus provém da natureza pecaminosa. E o que João está querendo dizer é que para que você seja filho de Deus, e os filhos de Deus não serão condenados, para que você seja filho de Deus, é necessário aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Então, esse é um ponto interessante que nós vamos entrar melhor no segundo vídeo. Veja,
Todos quantos o receberam, o texto que você leu comigo, todos quantos o receberam, estes que o receberam, receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus. Estes sim, os outros não. Os que não receberam a Jesus Cristo não são filhos de Deus. São criados também por Deus, são fruto do plano de Deus, sim. Alguns teólogos ainda defendem, e eu particularmente acredito também, que ainda detém uma certa fagulha ali da graça comum, né? Aquela centelha da criação de Deus, mas estão separados de Deus. Essa que é a verdade. A mensagem do Evangelho para todos nós é uma mensagem urgente. A mensagem do Evangelho é: se você não está em Cristo, você está separado de Deus. Isso tem que criar em nós desespero bom, né? É um desespero bom porque o desespero ruim é quando você tem um problema e você não sabe qual é a saída. Você fica desesperado e não sabe para onde correr. O desespero bom que a Bíblia e a mensagem do Evangelho quer trazer para nós é que a situação está ruim, mas existe uma saída. Existe para onde correr. A situação humana e o entendimento da situação humana é fundamental para que a gente entenda por que nós precisamos da graça de Cristo. Imagine que você vai no médico e o médico vira para você e fala, não olha para você, você está lá e ele fala, tá bom, toma esse remédio aqui. Você fala, mas doutor, peraí, por quê? Não, toma esse remédio. Não, mas o que eu tenho? Não, toma esse remédio. Quem é que gosta de tomar um remédio sem saber o que tem para tomar esse remédio? É claro que, tirando aqueles que são fanáticos por medicamentos, né? Mas se você vai no médico e ele te receita um medicamento, você quer saber que doença tem, qual é a razão daquele remédio. A graça é um remédio para que doença? Então, a maioria das pessoas rejeita a cruz de Cristo porque não entende a necessidade da cruz de Cristo, por causa dessa linguagem humanista que tem sido difundida hoje. Todo mundo é filho de Deus, todos os caminhos levam a Deus, o importante é ter uma religião, o importante é aquilo que te dá uma paz no coração. E não é, veja, não estou dando para você a minha opinião, não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a situação do homem é uma situação separada de Deus por causa do pecado. E você e eu sabemos bem aquilo que nós fazemos todo dia que não é bom. A nossa consciência acusa. A Bíblia diz que a lei de Deus foi implantada no coração do homem. Por isso que às vezes a gente quer fugir da realidade, mas a gente sabe as coisas erradas que nos cercam, né? Sabe quando a gente pisa na bola, vem aquela acusada na consciência, nós sabemos. Essa é a situação humana, mas é uma situação que tem remédio, que tem solução. Estamos separados da glória de Deus por criação, mas existe uma forma de sermos reconciliados com Cristo. É por isso que o texto diz, aos que o receberam, estes são filhos de Deus. Você quer saber como ser reconciliado com Cristo? Assista ao próximo vídeo, nos acompanhe nas redes sociais. Até semana que vem, no próximo Devocionando. Deus te abençoe em nome de Jesus.